Salve família vascaína! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não forem inscritos aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like para a gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui deixando a sua opinião, o seu comentário, para a gente fazer aquela resenha de vascaíno para vascaíno. Hoje é dia de Vasco e tá nesse clima aí, né? Porque segundo uma matéria do GE, após uma reunião, né, entre ali membros do Associativo, Salgado, Duque Estrada, com executivos da 777, Luiz Melo fica. A gente vai repercutir isso aqui, vamos falar aí também dos reforços. Segundo uma matéria do Joel Silva, o Vasco vai se esforçar muito para contratar Lanzini, Lianco e Fernando. Surge o nome também do Luiz Gustavo. O que você acha sobre isso? Aparece aí o Flamengo querendo dar um chapéu, uma negociação deles aí, se não der certo, eles vão atrás do Lanzini, segundo alguns portais, alguns jornalistas. A família vascaína, e claro, falar dessa decisão que o Vasco tem hoje aí no Campeonato Brasileiro contra o Goiás. Você viu, né? O Vasco ganhando do Goiás não sai da zona de rebaixamento e isso nos preocupa demais, família vascaína. Mas antes, deixa eu falar aqui da minha parceira, meu momento merchan. A PagBet está fechada com o canal Vasco em Família. Se liga só. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Tá dado o recado, eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Com R$1 você já pode fazer a sua fezinha, clicando aqui no link. O cadastro é muito rápido, tem um suporte lá 24 horas por dia. Humanizado, Thiago, eu já jogo em outra casa de aposta. Chegou a hora de mudar aí para a PagBet, conhecer a PagBet para estar dando uma moral aqui pro Thiagão do Vasco em Família. Se você não conhece esse mercado, vou bater na tecla mais uma vez. Sempre com muita responsabilidade. Clica aí no link, faz seu cadastro com R$1. Você já pode apostar hoje na vitória do nosso Vascão. Vamos seguir o nosso vídeo antes da gente repercutir essas notícias, o clima hostil, os reforços. O jogo de hoje a gente precisa falar da rodada de ontem, dos jogos de ontem, melhor dizendo. Teve duas vitórias aí que nos prejudicou um pouco, né? Que é a vitória do Corinthians, deu ali um salto da zona de rebaixamento, né, chegando a 12 pontos, e também o Bahia, após 8 jogos sem ganhar, consegue uma bela vitória dentro de casa contra o Palmeiras. O Santos, né, caiu, o Odair Helman, né, e aí é aquele ponto que a gente conversou aqui em outros vídeos, né, um resultado negativo, e nesse resultado negativo eu coloco um empate no jogo de hoje. Seria terrível o Vasco empatar contra o Goiás. Pelas informações, Maurício Barbieri não vai continuar comandando o Vasco. Precisava chegar a esse ponto? Claro que não, o Vasco já deveria entrar nessa sequência tão complicada que o Vasco tem, decisiva, de jogos no Rio, de adversários diretos ali na briga de rebaixamento, com um novo treinador. Mas essa gestão da 777 de merda deu um voto aí de confiança ao Maurício Barbieri. Claro que eu torço para que essa tomada de decisão seja acertada e que o Maurício Barbieri cale a minha boca e com certeza a sua, que pede a demissão dele. Mas eu acho que não deveria chegar a esse ponto. Então essas duas vitórias aí prejudicam o Vasco. Eles chegam, se eu não me engano, ali a 12 pontos e o Vasco com 6. Ganhando, o Vasco não sai da zona de rebaixamento. Mas eu quero mostrar aqui na tela para vocês, né, a classificação da parte de baixo aí, né, a gente quando bota ali no Google, aparecem os 5 últimos jogos, né, e se você pegar essa sequência aí, do 10º que eu coloquei ali, o Cruzeiro, até o último colocado, que é o Curitiba, 3 times não ganham nessa sequência, né, é o Vasco, o Curitiba e o Cruzeiro. Então chegou a hora de dar uma resposta, de ter uma boa atuação, de ganhar o jogo de hoje. É isso, é a hora. Só o Vasco e o time horroroso do Curitiba que não dá uma resposta. Porque o próprio Cruzeiro tem um número de pontos interessantes até o momento, né? 14 pontos. Então chegou o momento do Vasco dar uma resposta nesse jogo contra o Goiás. Antes da gente falar um pouco da escalação e saber a sua opinião também, se você faria alguma mudança, a gente precisa falar desse clima hostil que está se criando aí para a partida de hoje, né? Em São Januário, devido à cobrança de alguns torcedores aí pedindo a saída do CEO Luiz Melo, né? Luiz Mengo, melhor dizendo, né, família Vasco. Vamos repercutir aqui uma matéria do GE que diz o seguinte, ó: Vasco Associativo cobra posição de CEO da SAF, mas 777 trata assunto como página virada.
Destaquei aqui um ponto da matéria que diz o seguinte, ó, executivos da 77 Partners entenderam que não houve ilegalidade e respaldam o dirigente. A empresa trata o assunto como caso encerrado. E aí, cara, a gente vem pontuando aqui, eu sou leigo nesse tipo de assunto, realmente não entendo muita coisa, mas venho falando que o cara faz parte da pior gestão da história do Vasco, que é a gestão Salgado. Nunca teve o seu trabalho destacado por ninguém, inclusive pelos profissionais que indicaram ou pro próprio presidente do Vasco, né, o presidente de merda, Jorge Salgado. E aí um cara que trabalhou a favor do Vasco na venda, que nessas negociações deveria sempre colocar na balança o Vasco, beneficiar o Vasco, ele é respaldado, né, ele tem o respaldo da 777. 777 entrando numa briga com a própria torcida, né, que é o cliente principal, né, da 777, que é o torcedor do Vasco. Claro que a gente tem que pontuar aqui que nem sempre você tem que ouvir o torcedor, uma demissão de um jogador, um afastamento. Não, você tem que ser profissional e tem que ter as suas convicções. Mas você segurar um profissional que torce para o rival, que era sócio do rival quando assinou lá com a Vasco SAF, esse profissional é tão valoroso porque ao ponto de você ir contra o maior patrimônio do clube. Por que ele é tão valoroso assim? Será que nessa negociação eles entenderam que o Luiz Melo é um cara importante? Por quê? É a dúvida que eu tenho e se cria esse clima bem hostil aí agora na partida de hoje. Espero que esse clima fique fora de campo e o Vasco em campo, o time possa construir um belo resultado, que é a vitória, sem sombra de dúvida. E para isso, o Vasco entra em campo aí, a provável escalação, né, que o Maurício Barbieri vem trabalhando, tá na tela para vocês. Léo Jardim, Lincoln, Zé Gabriel fazendo ali de terceiro zagueiro, Léo, Figueiredo, Piton. No meio campo aí, Matheus Carvalho, Andrei e Marlon Gomes. No ataque, Alex Teixeira e Raia. Eu vou te falar, cara, que a única mudança que eu faria seria no nome do Alex Teixeira. Testaria ou Eric Marcos, ou Gabriel Peck, ou Pedro Raul. Eu acho que o Alex Teixeira ele tem que ficar barrado, não vem jogando nada, tanto quando jogou aberto pelo lado esquerdo. Esse jogo contra o Internacional deu até assistência, mas produz pouco. Eu acho que o Vasco, o Barbieri deveria tentar ali uma outra situação. Mas se for esse time que entrar em campo hoje contra o Goiás, a gente torce para que conquiste os 3 pontos, porque, como eu disse aqui, o Vasco tá com as costas na parede, ganhando, não sai da zona de rebaixamento. Para finalizar o nosso vídeo, falar de reforços que, sem sombra de dúvida, vai ser muito importante para a gente sair dessa situação. Os nomes mais encaminhados aí, bem encaminhados, melhor dizendo, que é do Serginho e do Maicon, não anima o torcedor, e o Serginho vem falando aqui é uma aposta e o Maicon é uma burrice. Mas segundo uma informação aí do Joel Silva, né, jornalista do Lance, tá na tela para vocês, ó, Lanzini, Fernando e Liango são tratados como imprescindíveis para a sequência da temporada do Vasco. A tendência é que o Vasco faça um esforço aí para melhorar as ofertas apresentadas aí para esses atletas. E eu concordo, dos nomes que estão sendo cogitados aí, eu acho que esses jogadores ajudariam demais. Um jogador para defesa, para fazer dupla com o Léo, bem fisicamente, jovem, né, até para ajudar também ali as subidas do Pumita. Um primeiro volante que faz muita falta para o Vasco hoje, por exemplo. Quem joga nessa função ali hoje, Zé Gabriel. E na minha visão não entra na minha cabeça Zé Gabriel ser titular do Vasco. E o Lanzini é um cara habilidoso, de boa visão de jogo, experiente, que poderia ajudar aí no meio campo e também ajudar os nossos atacantes. Aqui cito Pedro Raul. Então são jogadores que realmente eu acho que aumentariam muito o nível técnico do Vasco, ajudaria a gente a sair dessa situação. Família vascaína, só para pontuar aqui, apareceu que o Vasco estaria interessado também aí, né? O Futebol Pontual colocou essa informação no Luiz Gustavo, né? Volante que disputou a Copa do Mundo, já passou por Bayern de Munique. E aí eu acho que são jogadores que o Vasco está falando, ou está aparecendo o nome no noticiário do Vasco, que são jogadores sem contrato, mas se você reparar, são jogadores da mesma função, né? Medel, Luiz Gustavo e Fernando. Então tu vai chutando o nome, vai buscando informação, se acertar com um ou outro aí, eu acho que o caso do Luiz Gustavo fica para lá, porque são jogadores exatamente da mesma função. Minha preferência é o Fernando. E vale ressaltar também, família vascaína, do interesse do Flamengo aí, um possível interesse, foi noticiado pelo Jorge Nicola, algumas páginas também do Flamengo no Lanzini. Por quê? O Flamengo fez uma oferta, segundo o Vene Casagrande, ao jogador do River Plate, De La Cruz, e segundo a informação do Vene Casagrande, o River Rio da proposta. Então, se ficar muito difícil essa negociação com o De La Cruz, River Plate, o Flamengo ia mirar sua seta
para o Lanzini, que se torna uma negociação, como eu disse aqui, mais viável, mais tranquila, porque você só tem que negociar ali com o jogador e com os seus representantes, você não tem que passar nenhum valor financeiro aí ao clube, porque ele está sem contrato livre no mercado. Uma outra informação também que eu queria compartilhar com vocês, né, tá aí, ó, dirigentes do Vasco e da 777 vão se reunir aí com representantes do Lanzini neste sábado. Então, é interessante, cara, que isso aconteça o mais rápido possível, que o Vasco possa acertar com esses 3 jogadores. Se você me perguntar, você acredita nisso? Não acredito de forma nenhuma, cara. Por tudo isso que eu tô vendo, pela permanência do Luiz Melo, por deixar o Vasco passar por essas situações de mal pagador, de segurar o dinheiro do Andrei, fica difícil acreditar que o Vasco possa contratar Lanzini, Lianco e Fernando, porque são jogadores que não vão pedir pouco para jogar no Vasco. O salário do Fernando deve bater ali na casa, sei lá, de 1 milhão, de 800 mil, 700 mil. O Lanzini também deve bater nisso. O Lianco também não deve pedir pouco para jogar no Vasco. E eu, sinceramente, não sei se a 777 está disposta a fazer esse esforço. Pode ser muito bem aí uma cortina de fumaça até a janela, e aí, no final, não aparecer ninguém. Aparecer Serginhos da vida, Maicons da vida, e aí o Vasco realmente ficar numa situação complicada no Campeonato Brasileiro. É onde o Salgado escolheu amarrar o burro do Vasco, né, família vascaína? Vou ficando por aqui, tamo junto, e que o Vasco nos dê uma alegria na noite de hoje. Fui!